Conhecendo Deus na prática. Falando na prática. Paralelo ao conceito teológico analisado acima, existe o conceito prático de estar falando com Deus em contato com Ele. Este conceito pode ser exemplificado na pessoa do apóstolo Pedro, pescador indouto que não fazia parte da elite social de Jerusalém. Não havia estudado retórica grega ou hermenêutica e, em seu primeiro discurso público, convenceu mais de 3.000 pessoas de que estavam errados em seus caminhos e dependiam de aceitar e seguir Jesus para serem salvos, dentre elas, religiosos formados. Ou ainda este mesmo personagem, praticamente sem estudos, na ocasião da sua segunda carta escrita às igrejas, quando se refere à visão que Deus lhe deu sobre o dia do Senhor. Os céus passarão como um grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, a terra e as obras que nela há serão queimadas. Expressando uma linguagem científica há mais de 2.000 anos, que hoje podemos facilmente associar à absorção do planeta pela massa solar, teoria aceita e difundida pela ciência para um futuro a ser calculado. Ou poderíamos dizer que Pedro teve aulas intensivas de física quântica moderna, que contempla os elementos em sua interação intramolecular e que atribui a um elemento abstrato a harmonia da existência da matéria, que consequentemente pode ser abolida em uma cena basicamente como a descrita pelo apóstolo. E há mais um lado prático de estar falando com Deus: ser amigo de Deus. Chamo isso de interferência sobrenatural prática no mundo físico. Apesar do nome um tanto enfeitado, você irá identificar neste exemplo. Na igreja primitiva, com ordem eclesiástica estabelecida, Matias substituindo Judas e os 11 se dedicando exclusivamente à oração, nas reuniões eles ficavam posicionados em um local específico, reservado para eles. Algo normal, assim como temos nossa política eclesiástica institucional estabelecida, a qual devemos nos sujeitar e defender com todas as nossas forças e sinceridade, pois antes de mais nada são instrumentos de sujeição, aos quais temos que nos submeter. Como pregaremos sujeição, concordância, e no primeiro embate com o nosso líder, nos rebelamos, pecamos, falamos palavras que anulam nossa vida espiritual ativa, nos fazemos retroceder ao estágio do leite racional. E pior, teremos que dar conta diante de Deus. Isso quando não montamos nosso clã e incentivamos outros a crescerem espiritualmente defeituosos como nós, rebeldes, que não se sujeitam, crentes que mesmo que desenvolvam alguma habilidade cristã, se não tratarem suas feridas e permitirem que a submissão seja uma realidade em suas vidas, tem grande chance de se tornar um soldado duplo, espião, mesmo inconsciente. Soldados que ora vão estar falando algo que contribua para o reino de Deus e outra por terem um canal aberto com a carnalidade, com o inimigo, através da falta de sujeição. Podem perfeitamente ser usados por Satanás e semear ensinos errôneos que atrasem ou neutralizem a vida espiritual de muitos. Prometo que em outro momento analisaremos detalhadamente a necessidade de nos sujeitarmos aos nossos pastores, por mais que estejam errados. Retomando, estava lá Matias sorridente, Tomé, todos. Enquanto as reuniões cresciam, também cresciam as doações. Pense nos pastores ícones da TV, hoje, que arrecadam muito dinheiro, compram fazendas, etc. Pensou? Na proporção, nem chegam perto da igreja primitiva. Cultos pentecostais com 7 ou 8 mil pessoas. Praticamente todos os convertidos faziam fila para entregar todas as suas riquezas à igreja. Eu sempre fui pobre,
mas sei que existem pessoas ricas e consigo imaginar as dimensões deste movimento. Dentro desta realidade, os 12 perceberam que havia muito trabalho na refeição coletiva que faziam após todos os cultos, principalmente para as viúvas. Algumas senhoras gregas não eram bem atendidas, não eram bem servidas. Precisavam contratar algumas pessoas para melhor servir as mesas. Selecionaram entre o grupo serviçais para servir as mesas e auxiliar em trabalhos similares, como repor o papel toalha nos banheiros, sabonete líquido, etc. Bem, um destes irmãos dos serviços gerais começou a se destacar entre os demais. Primeiro, pelo bom atendimento que fazia às mesas. Temos que desempenhar com excelência toda a função que Deus nos confia, dentro da sua obra e dentro de nossa vida. Se porventura não entendemos isto ainda, seremos profissionais desqualificados, alunos desqualificados, cidadãos desqualificados. E o nome do Senhor não será exaltado através da nossa vida, em tudo o que fazemos. O plano de Deus é que seu nome seja engrandecido através das nossas vidas. Retomando, o destaque da eficiência e vontade de fazer tudo certo deste irmão era tão grande que os demais começaram a não entender. Havia algo diferente com aquele irmão. Humilde, não se autopromovia, sabia seu lugar. Era tão agradável estar perto daquele irmão. Sem querer, um dia alguém pediu ajuda em oração. Ele prometeu orar, e Deus respondeu à pessoa. Em outro dia, alguém enfermo pediu oração, e Jesus curou. Quando o encontravam na rua, normal, indo ou voltando do trabalho secular, as poucas palavras que podiam trocar com ele eram tão edificantes. Aquele irmão era diferente, parecia que tinha algo mais dentro dele. E tinha mesmo. Este irmão ouviu os discípulos repetindo as palavras de Jesus como: se vós estiverdes em mim, de verdade, e as minhas palavras estiverdes em vós. Meus ensinamentos simples sendo praticados, além do fato de Jesus e o Pai fazerem morada em você. Pedireis tudo o que quiseres e será feito. Mais adiante precisamos falar sobre este pedireis tudo. Este irmão entendeu de fato isso. Olhou para o lado, para sua esposa, filhos, mãe. Talvez tenha tentado explicar, mas é bem provável que tenham respondido: sim, já entendemos, calma. Você não acha que é o único que entendeu a palavra? É bem comum, mesmo com olhares, as pessoas dizerem isso a nós. O detalhe é que entender as simples palavras de Jesus tem uma aplicação prática poderosa. De forma isolada, dentro de uma comunidade ativa de mais de 10.000 irmãos, que jantavam juntos após todos os cultos, este irmão começou a ser diferente. Começou a falar com Deus em suas orações, falar de verdade, a conversar. Passou a entender que pequenos elementos de renúncia, entrega, que ele conseguisse colocar em prática durante o dia a dia de sua vida, repercutiriam de forma sobrenatural no mundo espiritual. Ele continuava sendo um serviçal que limpava as mesas, mas no mundo espiritual, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, os anjos e até demônios o conheciam muito bem, apesar de seu anonimato, porque ele realmente levava cativo todo o entendimento a servir a Cristo. Ele de verdade abria mão de suas razões no dia a dia com sua esposa. Não se importava em levar vantagem em todas as conversas, em todos os negócios que fazia. Muitas vezes ele perdia, ao olho nu. Sua reputação entre as pessoas naturais deveria ser de pessoa quase incapaz. E de certa forma, para os padrões contaminados deste mundo, ele havia adentrado em um estado de limitação social da autoestima, ou até cognitiva, porque seu esforço era total, 100%, em procurar servir e adorar a Deus,
em todos os momentos cotidianos de sua existência. Apesar do relato bíblico destas realidades ser sucinto, reservar-se a poucas linhas, está escrito que sua comunhão anônima com Deus, apesar de não mudar drasticamente sua posição social, pois em todos os cultos ele estava lá limpando, servindo as mesas, quando alguém derramava alguma coisa ele corria limpar com o rodo e o pano de chão, apesar de permanecer onde foi chamado, quando este irmão, às vezes na correria do seu trabalho, passava perto de uma pessoa enferma, esta pessoa era curada, mesmo sem ele ter tempo de parar e orar por ela. Às vezes não dava tempo dos demais irmãos pararem para pedir oração para ele, mas quando tinham pessoas possuídas por espíritos malignos, levavam-nas ao jantar e ficavam segurando o possuído no caminho em que este irmão ia passar. E apenas a presença daquele irmão, enquanto passava, era insuportável para os espíritos malignos, que pela presença de Jesus na vida deste irmão, através do Espírito Santo, saíam, deixavam a pessoa. Curas, milagres, prodígios, libertações e sinais aconteciam no dia a dia deste irmão. Não encontro relatos, nem históricos, deste irmão reivindicando para se tornar o 13º discípulo. Como já disse, sua descrição bíblica é resumida. Existem alguns versículos a mais se referindo ao fim do seu ministério. Parece que dentro da instituição eclesiástica, este irmão continuou desempenhando seus trabalhos com prazer. Mas iniciava-se uma operação policial do FBI da época, a Interpol romana somada às guardas eclesiásticas dos fariseus e zelotes. Um líder desta operação, Saulo de Tarso, intimou através do oficial de justiça este irmão para dar um depoimento do que estava acontecendo em sua vida. A intenção deste interrogatório era produzir provas de que esta nova religião perturbava o domínio secular de Roma sobre o povo e por esta razão deveria ser suprimida. Levaram o irmão para o tribunal com a pior das intenções. O irmão até tentou responder às suas perguntas capciosas. Não está relatado, mas creio que começaram assim. Paz do Senhor, irmão, tudo bem? Conhecemos você. É o filho da dona Joana, certo? Sobrinho do seu Zé? Hoje estamos com a polícia aqui. Colabore conosco. Já temos a instituição religiosa definida, constituída. Não é fácil manter todos os programas de TV, de internet, de nossa instituição. Você deve imaginar, bancar a folha de pagamento de tantas pessoas não é fácil. Os 12 já estão atrapalhando muito nosso trabalho. Agora você, um cara que limpa as mesas, está criando um grupo em torno de si, pessoas que te seguem, que até querem ser iguais a você. Queremos entender isso. Como é? Tenho certeza de que o irmão tentou explicar. Talvez citando que não é segredo. Está lá nas palavras de Jesus, nos evangelhos. A inversão de valores. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Quem, por amor de mim, abrir mão dos valores tão prezados pelos gentios, pelo mundo. Quem abrir mão da razão nas discussões, mas tem que ser de coração. Quem abrir mão de levar proveito em cada circunstância com seu próximo, quem abrir mão de seus direitos constitucionais por amor de mim, quem desta forma parecer que está perdendo a sua vida, aí é que estará ganhando. Esta pessoa será bem vista no céu, terá um contato direto com Deus, haverá interferência sobrenatural onde esta pessoa andar, estiver. Isto é o reino de Deus, presente na terra e agindo em favor dos necessitados, oprimidos, por intermédio de servos anônimos, mas que com a mesma fé de Abraão, obediência de Isaque e esforço de Jacó, fazem dos anônimos momentos cotidianos de suas vidas lindas histórias de oferenda sincera a Deus. Provavelmente tentou expor uma explicação assim, com toda a verdade do seu coração. Sabe, eu nem culpo a plateia que o estava ouvindo.
Por muitos anos de minha vida ouvia as simples palavras de Jesus e entendia, mas nem de perto passava pela minha cabeça a ideia de colocar em prática de verdade. Não por ter premeditação em ser mau, em ser condenado, simplesmente por haver uma repelência, aversão à simplicidade das palavras de Jesus, já implantada na construção da nossa personalidade. Uma questão ao mesmo tempo endócrina, instintiva, psíquica, espiritual, maligna. Nossa mente produz os mais variados gatilhos mentais que não entendemos. Gatilhos como autopreservação, melhor sofrer o próximo do que eu, vou pisar nele. Autopromoção, sucesso, você nunca vai ser nada se não agir errado assim. Ignore esta verdade que Jesus falou. Recompensa instantânea. Não posso agir como Jesus está falando, pois vou sofrer, vai ser dolorido, incômodo. É muito bonito, mas não posso levar isto à risca. Não posso perder esta oportunidade de pecar. Se perder, nunca mais terei outra oportunidade destas. Procrastinação. É tudo verdade, isto que Jesus está falando, mas agora não vou pôr em prática. Talvez depois que se casar, se é casado, talvez após estabilizar minha condição financeira, ou quando me aposentar. Este dia nunca vai chegar. O ser humano é um eterno insatisfeito. E o pior, quando repetimos constantemente estas desculpas, estes gatilhos de defesa, para não executarmos a simplicidade dos ensinos de Jesus, a inversão de valores desta vida, o reino dos céus, acabamos por acreditar na mentira que inventamos para nós. Bloqueamos de verdade a possibilidade de pôr em prática a vida espiritual. Podemos até viver na igreja, mas não conseguiremos praticar a vida espiritual. Construímos um verdadeiro bloqueio psíquico, ou, se preferir, permitimos que o Deus deste século segue o nosso entendimento. Ou ainda, recusamos de forma categórica as tentativas do Espírito Santo de nos convencer das prioridades de nossa vida. Conforme já falamos sobre isto na abordagem da blasfêmia contra o Espírito Santo. Tenho certeza de que você já se pegou ouvindo estas argumentações, de sua consciência contra a prática das simples expressões de Jesus, que são o que dão ou não dão start à realidade do nosso contato com Deus.